Minas Gerais é terra de montanhas, de café e de gente de fé. Mas quem conhece o interior de verdade sabe que, quando o sol se põe atrás da serra e a neblina desce cobrindo os vales, as coisas mudam de figura. O silêncio da roça não é vazio. Ele é cheio de olhos que a gente não vê, e dizem os mais antigos que existem lugares onde o tempo parou não por acaso, mas porque algo ruim resolveu fazer morada ali. A história que eu vou contar agora aconteceu numa dessas vilas esquecidas, num fundão de vale cercado por morros altos, onde as casas eram todas antigas, casarões de fazenda divididos pelo tempo, com assoalhos de tábua larga que gemiam a cada passo, como se a própria madeira sentisse dor. O povo daquela vila sempre foi muito tranquilo, gente de trabalho e de pouca prosa, mas houve uma época em que o sossego acabou e o medo tomou conta. Começou devagar. Primeiro com os cachorros que uivavam para o nada no meio da madrugada, sempre virados para o lado da mata fechada. Depois, foram as janelas. Moradores juravam ver vultos passando do lado de dentro das casas trancadas, sombras que não pertenciam a ninguém da família. As pessoas acordavam no meio da noite com um frio que não vinha do tempo, um arrepio gelado que subia pela espinha, e ouviam batidas nas portas sem ter ninguém do outro lado, ou passos arrastados no sótão quando todos já deveriam estar dormindo. A vila estava carregada, o ar era pesado, e os antigos diziam em tom de cochicho que a terra estava cobrando alguma coisa esquecida. Mesmo com esse clima estranho, a vida tinha que seguir, e foi nesse cenário que viviam dois compadres, o Tônio e o Zé. Eram homens criados no mato, caçadores experientes que conheciam cada palmo daquela região e que não tinham medo de conversa, de assombração. Para eles, medo se tinha de gente viva e de conta para pagar. A caça era vício e sustento, e eles não iam deixar de entrar no mato por causa de histórias de visagem. Numa sexta-feira de lua encoberta, aquele mormaço parado que precede tempestade, o Zé chamou o Tônio e disse que tinha visto o rastro de paca graúda perto da Grota Velha, um lugar que ficava perigosamente perto das ruínas de uma fazenda abandonada, justamente onde as visagens eram mais fortes. O Tônio até hesitou, sentindo um aperto no peito que ele não sabia explicar, mas a teimosia e a vontade de garantir a carne venceram a prudência. Eles arrumaram as espingardas, daquelas antigas de carregar pela boca, pegaram as lanternas de pilha grande e entraram na mata sem levar cachorro, pois queriam silêncio total. Caminharam cerca de 40 minutos mata adentro e o ar estava parado, sem vento, sem barulho de grilo, sem coachar de sapo, apenas o som seco das botas deles quebrando galhos e folhas mortas. O breu era tanto que a luz das lanternas parecia ser engolida pela escuridão a poucos metros de distância. Chegando perto de uma pequena clareira, o Zé fez sinal de pare e apontou a luz para um arbusto denso. Lá estavam dois olhos brilhando, amarelos, grandes e fixos. O Tônio sussurrou que era caça e os dois se posicionaram, engatilhando as armas com todo o cuidado do mundo. O bicho estava imóvel, mas tinha algo errado ali. Os olhos não piscavam e estavam altos demais para ser uma paca. Talvez fosse um veado, pensaram eles, mas quando o Tônio mirou para puxar o gatilho, a coisa se mexeu de um jeito que animal nenhum faz. O vulto não correu de quatro patas. Ele se ergueu. Foi subindo, desenrolando um corpo magro e comprido até ficar na altura de um homem alto, desengonçado, com os braços compridos demais pendendo ao lado do corpo. A luz da lanterna do Zé tremeu, por um segundo, iluminou o que parecia ser uma pele cinzenta, esticada sobre os ossos, sem focinho, sem orelha, apenas aqueles dois olhos amarelos que agora pareciam rir deles. A criatura soltou um som que gelou o sangue dos dois compadres. Não era rugido nem miado, parecia uma risada abafada, como se alguém estivesse rindo com a boca cheia de terra. O instinto gritou mais alto que a coragem e o Tônio gritou para correrem, pois aquilo não era coisa deste mundo. Eles viraram as costas e correram como nunca tinham corrido na vida, rasgando a roupa nos espinhos, tropeçando em raízes, sem olhar para trás, enquanto ouviam passos pesados o seguindo, passos lentos e estrondosos, acompanhados pelo som de galhos grossos partindo ao meio, como se algo viesse derrubando a mata sem pressa, sabendo que ia alcançar. Desorientados no escuro e com o pavor tomando conta, eles perderam a trilha de volta para a vila. No meio de um capinzal alto, viram a silhueta de uma construção caindo aos pedaços.
Era uma tapera velha, uma casa abandonada há mais de 50 anos, onde ninguém pisava, mas naquele momento parecia o único refúgio possível. Sem pensar duas vezes, pularam a janela sem vidro e caíram no assoalho podre da sala, ficando quietos, agachados no escuro, tentando controlar a respiração ofegante que parecia barulho de fole de ferreiro. Ficaram ouvindo, esperando, e o barulho na mata parou de repente. Fez-se um silêncio absoluto, daqueles que doem no ouvido. Eles acharam que o bicho tinha ido embora, mas foi aí que o terror mudou de lugar. O perigo não estava mais lá fora, na mata. Eles ouviram-o arrastar no telhado, telhas velhas se movendo e estalando sob um peso enorme. Algo caminhava sobre as cabeças deles. A temperatura dentro da tapera caiu drasticamente. A respiração deles virava fumaça branca no ar gelado e um cheiro insuportável de terra molhada e flor velha invadiu o ambiente. De repente, a poeira do chão levantou sozinha num canto da sala, formando um pequeno redemoinho, e ouviram uma batida. Não no telhado, mas na porta do quarto ao lado, dentro da casa. Toque, toque, toque. Eram batidas lentas, deliberadas, de quem pede licença por deboche. A porta do quarto, que estava emperrada pela ferrugem e pelos anos de abandono, começou a render um som agudo e dolorido, abrindo devagarzinho. Os dois apontaram as lanternas, mas a luz estava fraca, morrendo, piscando amarela. O feixe de luz tremeu sobre a porta aberta e não tinha ninguém lá, mas o assoalho estalou, passo a passo, vindo na direção deles. O som era de pés descalços e úmidos batendo na madeira velha. Plaf, 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 chegando cada vez mais perto, embora os olhos não vissem nada. O Tonho sentiu um bafo gelado na nuca, algo que fez cada pelo do seu corpo arrepiar, e uma voz sussurrada, que parecia vir de dentro da própria cabeça dele e não dos ouvidos, disse uma única palavra: fica. O grito de pavor ficou preso na garganta, mas o corpo reagiu sozinho. Num desespero cego, Tonho e Zé se jogaram contra a porta da frente da tapera, que cedeu com o impacto da madeira podre, e rolaram para fora, caindo no mato e levantando já em disparada. Dizem que quem olha para trás nessas horas deixa a alma presa. Então eles correram olhando apenas para o chão, tropeçando, caindo e levantando até que viram o clarão da estrada de terra lá embaixo. Desceram o morro quase rolando, machucados e exaustos, e quando os pés tocaram a poeira da estrada, as lanternas, que estavam quase apagadas, acenderam forte de uma vez só, como se a energia tivesse voltado ao normal. Eles caíram de joelhos, sem fôlego para falar, e olharam para o alto do morro, na direção da tapera escondida na escuridão. Não viram nada, mas o vento trouxe aquele mesmo som de risada abafada e o barulho da porta da tapera batendo com uma força descomunal, um estrondo que ecoou pelo vale todo como um trovão seco. Tonho e Zé Mineiro voltaram para a vila naquela noite, mas nunca mais foram os mesmos homens. Venderam as espingardas na semana seguinte e o Tonho mudou-se para a cidade grande, dizendo que não aguentava mais o silêncio da roça. O Zé ficou, mas nunca mais pisou na mata depois das 6 da tarde. Ele trancava a casa toda antes do sol se pôr e dormia com a luz acesa. A vila continua lá, as casas antigas ainda rangem, e as visagens continuam aparecendo para quem duvida. E se você passar por aquela estrada de terra à noite, não pare, e jamais olhe para a tapera velha no alto do morro, porque as portas de lá gostam de abrir para quem é curioso, e o que mora lá dentro não gosta de visita que vai embora.